simplesmente, se você acredita nesse tipo de cara, velho, reflita melhor. Tem alguma coisa errada na sua vida. Não faz sentido você acreditar em alguém que tá claramente ali para te enganar e ganhar dinheiro sobre você. Com todo respeito que eu tenho à sua fé. Mas esse cara, ele tá usando de forma mal intencionada a sua fé. Não só ele, toda aquela corja ali que segue esse mesmo método. Pode ver vários depoimentos aí de pastores que só querem faturar em cima da fé dos outros, ensinando como é que você ganha uma oferta maior, a certo de você fazer uma oferta em que o fiel vai doar mais. Então, cara, se a igreja só quer o seu dinheiro, pula fora, procure uma igreja. Existe muita igreja limpa, honesta, que quer de fato te aproximar de Deus e não te aproximar do Serasa. Conselho Tutelar adverte pais do pastor Miguel Oliveira e proíbe mídia. O problema do pastor Mirim não deveria ser nem do Conselho Tutelar. Deveria ser algo na esfera criminal, porque não é possível que o que ele faz não seja proibido. Porque, cara, como é que o cara. Ele engana pessoas assim claramente. E mesmo que não fosse proibido, né? Talvez possam alegar liberdade religiosa, e é um argumento plausível, acho que cada um tem direito a seguir a sua fé, mas a forma como ele engana as pessoas é tão óbvia que me encabula como é que ainda tenham pessoas que caiam, que acreditam, né, nessas questões, né? E obviamente, eu não estou falando aqui do cristianismo como um todo, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo como meu salvador, mas uma das coisas que eu acho que mexe com a maior parte dos cristãos é a mercantilização da fé. Essa galera que ganha muito dinheiro em cima da fé dos outros, enganando essas pessoas, porque qualquer experiência bíblica que você tiver, qualquer leitura bíblica que você tiver, em nenhum momento eu vi Jesus Cristo compactuando com a mercantilização da fé, como ela acontece hoje em igrejas neopentecostais. E muito pelo contrário, né? Inclusive, uma das poucas vezes que Jesus se enfureceu foi quando tentavam mercantilizar a fé, né? E eu acho que é um absurdo isso acontecer até hoje. O que você acha, Calil? Você acha que é uma questão de liberdade religiosa? O pastor Mirim deveria ser proibido de fazer o que faz? Ou deixa acontecer? Você acredita? O que você acha? Cara, é uma situação bem complicada. Eu passei algum tempo pensando sobre isso e tem vários âmbitos que têm que ser mais explorados e têm que ser pensados de uma forma melhor, porque nós somos totalmente contra a censura, mas também não pensamos que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. E isso está numa linha cinzenta, porque ao mesmo tempo que é uma forma de censura, é uma forma de coibir uma situação que está acontecendo que é desonesta. Por si só é desonesta, é uma coisa vil, é uma coisa que, poxa, fere não só o bolso das pessoas, fere não só a capacidade cognitiva das pessoas, deixa as pessoas que seguem esse tipo de pregação num estado hipnótico. Para além disso tudo, também fere a religião. Cara, isso é um ataque descarado ao cristianismo, porque enquanto existem inúmeros pastores bons, também existem esses pastores que são vis, que estão só pregando pelo dinheiro em busca do seu sucesso financeiro e não ligam. No fim, eles não ligam de verdade para os seus fiéis, ou seja, são falsos profetas e eles têm que ser combatidos. Só que eu não sei se o governo é a entidade certa para Eu acho, coibir esse tipo eu acho que, de falsos eu acho que no, profetas. no ideal, cara, as pessoas deveriam ter capacidade cognitiva para ver um malandro. É aquilo que eu falo toda hora. Você não é uma pessoa boa por você acreditar em papo de malandro, por você querer defender bandido. Uma pessoa boa de verdade, ela é justa. Então, enquanto tiver malandro por aí, enquanto tiver otário por aí, não vai faltar malandro para se beneficiar em cima desses otários. Então, e eu falo otário assim, não tentando diminuir as pessoas, é porque o malandro, a atividade dele é fazer as pessoas bem intencionadas de otário. Então, a receita para a gente combater o malandro é vacinar o otário, é fazer com que o otário seja uma pessoa boa, justa e não um otário, para você ficar ali servindo de ferramenta do malandro. Então, eu acho que a nossa Sim, sociedade cara. ideal, as pessoas elas têm que ter capacidade cognitiva para não cair nesse tipo de conversa. Sim, mas como o meu pensamento é de que o governo ele é uma extensão da sua família, se você não entendeu o que eu vou falar aqui agora, volte a algumas lives ou até algum corte que vai sair em breve para você entender é, a fundo o que eu vou falar aqui. É que enquanto extensão familiar e o governo sendo como um grande pai de toda a população, ele teria que
ter responsabilidade sobre aquilo. Só que quando a gente joga pro âmbito familiar, quando estou educando uma criança, eu não vou estar lá pro resto da vida para evitar que ela caia nesses golpes de malandros. Eu vou ter que criar uma casca nela para que ela, daqui a alguns anos, tenha o discernimento suficiente para não cair nesse papo de malandro. Só que a gente já erra na fonte, o governo já erra na fonte, o governo erra na educação. Nós não vacinamos essa população para que ela consiga entender quem é o enganador e quem que não é. Então, acaba tendo essa grande massa, que é uma grande massa, não são poucas pessoas que caem nesses golpes. Tá aí Pablo Marçal, tá aí Prefeito Manga, tá aí Pastor Mirim, tá aí diversos outros pastores, diversos outros políticos, Marcos Duval incluído nisso, Lula incluído nisso, Bolsonaro incluído nisso, para provar que nós temos uma grande massa de pessoas movidas simplesmente pela emoção, que não tem racionalidade, não tem essa capacidade de enxergar uma pessoa que está claramente enganando elas, usando fatores emocionais, às vezes até fatores psíquicos, para controlar a mente dessas pessoas. E o que nos falta é isso, é uma vacina. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, que é para vacinar essa população. Eu acho que, para encerrar o papo aqui do Miguel, simplesmente se você acredita nesse tipo de cara, velho, reflita melhor, tem alguma coisa errada na sua vida. Não faz sentido você acreditar em alguém que tá claramente ali para te enganar e ganhar dinheiro sobre você. Com todo respeito que eu tenho à sua fé. Mas esse cara, ele tá usando de forma mal intencionada a sua fé. Não só ele, toda aquela corja ali que segue esse mesmo método. Pode ver vários depoimentos aí de pastores que só querem faturar em cima da fé dos outros, ensinando como é que você ganha uma oferta maior, a certo de você fazer uma oferta em que o fiel vai doar mais. Então, cara, se a igreja só quer o seu dinheiro, pula fora, procure uma igreja. Existe muita igreja limpa, honesta, que quer de fato te aproximar de Deus e não te aproximar do Serasa. Paulo Marçal já colou já pra ganhar mais uns likes na internet, né? Já de praxe. Vou mostrar aí o vídeo pra vocês. É um missionário de 14 anos que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? Mas eu quero te falar uma coisa. Com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba. E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. E o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelado? Eu mando a mensagem pra qualquer um, pra tá certo ou tá errado. Eu vou traduzir o que ele tá falando. Sabe o que eu vejo quando uma pessoa tá tendo destaque e eu vejo que ele tem um potencial gigantesco de ganhar otários? Eu vou me grudar nele pra surfar essa onda. É basicamente isso. O Marçal falou, opa, no país do QI 83 esse moleque tem futuro, vai arrancar dinheiro de muita gente, vem. Se for de verdade, segura o tranco. Se não for, já desiste logo, porque ninguém vai parar. Continua firme. Vai fazer evento maior, vai fazer doidura maior. A gente tá cheio de especialistas e doutores em assuntos aleatórios na internet. Gente que não tem resultado nenhum, quer te criticar. E as pessoas querem que você tenha o entendimento delas. Não, cara, vai dar resultado com a sua vida, vai dar fruto com a sua vida. Vários de vocês não prosperam porque vocês acreditam. Aí é aquele escotismo, né? Vários de vocês não prosperam. E aí ele pega a carta especialistas, né? Realmente, o Brasil é cheio de especialistas. Eu sou especialista em afronegritude, de transorientalidade, da violência da mulher cadeirante. Você tem essas coisas aqui no Brasil. Então a caricatura da esquerda alimenta a caricatura da direita. E assim a gente continua. E qual é o próximo passo do pastor Mirim? Eu sou um profeta. Eu tô recebendo uma língua. Peraí. Xarapopei, xarapobá. Chaporoting baragodá. Entendi. É o seguinte que vai acontecer com o pastor Mirim. A partir de agora, ele vai se tornar um cara que pessoas de mais credibilidade vão cada vez mais falar, tem algo aqui. Ele vai se tornar em alguma medida um gênio do marketing. A partir disso, ele vai falar que ele gosta do maior político e tem que ser de direita, provavelmente o Nicolas, e ele vai se tornar um político muito bem eleito no Brasil. Acabei de receber isso de alguma língua aí. Quer apostar? Cortem e me cobrem depois. O Pablo Marçal, ele é uma caricatura tão mesquinha, tão clichê. Se você jogar no chat GPT, crie para mim um discurso de coach, o mais clichê possível, o mais banal possível. Ele vai te dar um discurso do Pablo Marçal, porque é completamente aquela caricatura do enganador. Eu não sei como que tem tantas pessoas que ainda não abriram o olho. É um absurdo. Eu até entendo a paixão momentânea, quando você olha o cara falando coisas bonitas e você se apaixona e fala, poxa, esse cara tá falando aquilo que eu penso, deixa eu seguir ele para ver mais coisas. Mas, cara, continuar nisso depois de tudo, meu amigo, aí você já tem que repensar melhor a sua vida. Aqui, ó, eu vou linkar isso que você falou, o comentário da Guaíra aqui no chat, e esse vídeo que a gente acabou de reagir. Basicamente, isso que o Arthur falou do pastor Mirim virar político, ele é muito plausível, porque para você ser político no Brasil, você não tem que ser um cara preparado, você não tem que entender de leis, você não tem que ser um cara bom, você tem que ser um cara inteligente ao ponto de conseguir enganar muitas pessoas. E nisso, infelizmente, eu fico triste de falar isso de uma criança, mas esse pastor Mirim aí, o profeta Miguel, ele já tá enganando muita gente, isso é verdade. E sobre o Nicolas, agora ele comentou aqui, ó, te entendo, sei que o Nicolas é inteligente e não é bobinho, mas tomara que tenha tempo para ser salvo, tomara. Eu entendo seu sentimento de querer que
que ele tome a decisão correta. Eu acho que todos nós temos que ter essa postura de querer que as pessoas tomem posturas corretas. Jamais eu vou me colocar na postura de torcer para que as pessoas incorram em erro. Jamais. Eu acho que isso não é benéfico, muito mais para uma pessoa que está numa posição de poder no nosso país. Só que o fato dele ser inteligente que é o problema. Ele não está lá por acaso, ele está lá inteligente, ele sabe, ele está lá sendo inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é alguém que está sendo enganado. Nesse lado, existem dois tipos de pessoa. Existem as que estão enganando e existem as que são enganadas. Se ele é inteligente o suficiente para não ser enganado, parece que ele está enganando, né? E esse é o grande receio que eu tenho sempre a tratar dessas figuras da direita bolsonarista. Tem muita gente que tinha tudo para estar no caminho certo, mas escolheu o caminho fácil, escolheu o caminho do like. Tem medo de falar as coisas certas para as pessoas, as coisas difíceis, mas que são verdades, para não perder like, para não perder engajamento. Esse é o caminho que o nosso país tem. E é por isso que a gente fala que as pessoas têm que deixar de ser otárias, não para ofender essas pessoas, mas para dar um choque de realidade. Porque o otário é instrumento do malandro. E tem um conceito que sempre me chamou muita atenção, é que existe uma categoria de pessoas que ela é além de ser, ela é mais do que honesta. Sabe o que é uma pessoa que é além de honesta? Como que define essa pessoa? Ela é uma pessoa íntegra. Não. Ela não só é honesta, ela puxa as outras pessoas para a honestidade. Então você tem uma pessoa desonesta, você tem uma pessoa que corrompe as outras, você tem uma pessoa honesta e você tem uma pessoa íntegra, que ela puxa as pessoas mais para a honestidade. E o que a gente precisa na liderança do nosso país não são pessoas que são simplesmente honestas. As pessoas precisam ser íntegras. Elas não podem dar brechas para que vagabundos cometam seus atos. E se o cara tá lá todo o tempo, assim, se ele tem esse poder todo, se ele tem tantos seguidores, se ele tem uma oratória incrível a ponto de convencer tantas pessoas, e ele continua lá todo esse tempo, será se ele realmente não tá onde ele queria estar? E se ele é tão inteligente, será se ele não sabe onde é que ele tá? Porque eu já vi muito político bobo que tem muita consciência do que tá fazendo. O cara é burro pra caramba, mas ele sabe que ele tá errado e ele acha que ele tem que estar errado mesmo. Imagina um cara inteligente, o que é que ele não sabe do que ele tá fazendo, né? Então, isso é o que, de fato, me distancia de certa figura na política brasileira. É igual o Marçal. O Marçal não é um cara burro, ele é simplesmente canalha. Ele ficou rico enganando muitas pessoas. É um cara muito inteligente. Precisa de fazer inteligência para fazer isso. O problema é que a pessoa usa essa inteligência dela pro lado ruim. É a mesma coisa quando a gente fala do PT. Se engana quem acha que os petistas são burros. Ninguém chega na posição que eles chegaram porque eles sendo burro. Tem que ser inteligente. O problema é que eles usam isso tudo pro mal. E quem dera a inteligência fosse o único atributo necessário para se ser um estadista, para ser um bom líder político. Quem dera fosse isso, né? Porque a gente estaria atribuindo que naturalmente as pessoas seriam honestas. Mas não. Infelizmente, eu entendo o seu otimismo, a sua torcida. Eu acho que você está certo em torcer para que as pessoas tomem boas decisões. Mas eu já estou um pouco mais pessimista. Eu já estou um pouco... Eu acho assim, se o cara está esse tempo todo errando, é muito difícil ele errar. Ele acertar da agora para frente. Por mais que exista um acerto no meio Ele pode acertar em coisas pontuais aqui e ali, mas em questão de... Pois é. Quando as raízes são podres, né, é muito difícil uma árvore crescer saudável. Então, nós estamos aqui tentando fincar raízes saudáveis na terra para crescermos com muita vitalidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente, ter uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!